Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Muitas pessoas me perguntam sobre as peças que eu tenho aqui nessa estante. Eu sou um grande colecionador de materiais ligados à natureza, à biologia, e uso tudo isso nas minhas aulas e apresentações. E hoje eu quero mostrar para vocês, nós vamos conversar sobre os moluscos. Muitos produzem essas conchas. Mas o que são as conchas? Como elas são feitas pelos caramujos e caracóis? E do que são feitas? Os moluscos são verdadeiros arquitetos, que constroem essas exuberantes casas, vamos dizer assim, para proteger seus corpos moles, principalmente de predadores. E você sabia que nem todas as espécies de moluscos possuem conchas? As lesmas, por exemplo, não carregam essas casas. Mas muitas espécies precisam de conchas sim, como os caracóis, caramujos, mexilhões, ostras e náutilos. Pesquisas mostraram que perto de 2/3 desses animais necessitam dessa proteção para sobreviver, e sem ela ficariam extremamente vulneráveis. Além de proteger os moluscos de impactos e de ataques de predadores, as conchas também servem como camuflagem. Com isso, os moluscos podem se disfarçar entre as pedras no fundo do mar e de rios sem serem notados. Isso se deve muito aos desenhos, formas e cores existentes na parte exterior de uma concha, e que são bastante similares às outras cores das rochas e corais que estão no oceano, por exemplo. Geralmente, as conchas que encontramos nas praias são de animais que morreram, e elas foram levadas até a areia pela força das ondas. Mas você sabia que alguns desses moluscos costumam trocar de concha ao longo de suas vidas? E algumas dessas conchas que encontramos são desses bichos que ainda estão vivos em uma nova concha, uma nova casa. Mas existem espécies que conseguem reformar sua concha para deixá-la maior, e para que o animal caiba dentro dela. E quem são os moluscos? São animais invertebrados de corpo mole. Não possuem ossos, e na classificação biológica estão em um filo chamado Molusca. Atualmente, existem mais de 100 mil espécies descritas, o que faz desse grupo um dos maiores do reino animal. De uma forma geral, mais popular, nós chamamos alguns desses moluscos, os que vivem nos oceanos, nos mares, de caracóis, e os de água doce ou terrestres de caramujos. Existem muitos moluscos marinhos, como é o caso das lulas, náutilos e muitos caracóis, e também os terrestres, como as lesmas, que não têm conchas, e os caramujos. Alguns caramujos terrestres foram introduzidos no Brasil e viraram pragas. Por exemplo, o caramujo gigante africano, que se espalhou por várias regiões. Seu nome científico é Achatina fulica. Ele fica bem maior que isso aqui. Essas conchas eram de animais ainda jovens. E outros, bem pequenininhos como esses daqui, de água doce, do gênero Bionfalaria, têm uma grande importância médica. Eles podem ser hospedeiros intermediários do parasita que causa a esquistossomose. Algumas espécies de caramujos terrestres são bem interessantes. Por exemplo, o aruá do mato, do gênero Megalobulimus. Eles possuem essa concha rosada, bem bonita. Os moluscos estão classificados em 7 classes diferentes, mas geralmente estudamos apenas as principais, que são 3 grupos: os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Gastrópodes. Eles têm uma concha única, em forma espiral. Isso é uma característica importante desse grupo de moluscos. O caracol e o caramujo são gastrópodes.
As lesmas, apesar de não terem conchas, também fazem parte desse grupo. Os gastrópodes são animais aquáticos, de ambientes úmidos ou terrestres. Bivalves. A concha é formada por duas peças, unida por um ligamento. O mexilhão, a vieira e a ostra são exemplos de bivalves. Esses são alguns exemplos de bivalves. Então, a parte de cima e a de baixo. São bem comuns, né? Existem várias espécies, com muitas cores, formas diferentes. Esse aqui é um também, que eu só tenho uma parte, né? Não tem a outra que completa ele. Coloquei até o nome científico aqui para identificar. Esses animais vivem em ambientes marinhos, raramente em água doce, e se alimentam de pequenos organismos que filtram da água. Cefalópodes. Esses animais podem ou não ter conchas. Os polvos não possuem conchas. Já a lula possui uma concha interna e reduzida, chamada de pena, que ajuda a dar rigidez ao corpo. Os cefalópodes têm cabeça grande, olhos bem desenvolvidos e 8 a 10 tentáculos. Algumas espécies de cefalópodes são bem interessantes, bem legais, como os náutilos. Eles possuem essa concha aqui que é muito bonita, muito linda. Eu tenho já há muitos anos. Essa eu trouxe dos Estados Unidos e essa aqui de Portugal. São lindas, né? Hoje o comércio dessas conchas é proibido. Ainda bem. Muitos desses animais estão ameaçados de extinção. A concha do náutilo é dividida em câmaras, que são perfuradas por um sifão e utilizadas como dispositivo de proteção e flutuação. Sua flutuabilidade é controlada pelo bombeamento de líquido ou gás para dentro e para fora dessas câmaras, dando a ele movimentos verticais, enquanto seus movimentos horizontais são propiciados por jatos de água, expelidos por tubos afunilados, visíveis entre os dois tentáculos mais baixos, dando impulsos ao náutilo para frente e para trás. Esses animais são considerados fósseis vivos. De uma maneira geral, dividimos o corpo do molusco em 3 partes básicas. Cabeça, que é a parte do corpo do molusco, onde estão localizados os órgãos sensoriais, tais como tentáculos e olhos. Em alguns grupos, como gastrópodes e cefalópodes, essa parte do corpo é bastante desenvolvida. Pé. É uma estrutura musculosa que atua principalmente na locomoção. Em animais bivalves, o pé ajuda a cavar, garantindo que o animal fique grudado, fixado em uma rocha, por exemplo. Massa visceral é a parte do corpo onde se localizam os órgãos vitais do animal. Como eu disse, os moluscos não têm ossos na parte interna do seu corpo. Por isso, as conchas têm um papel fundamental de proteção contra ataques de predadores e também com variações da temperatura e da umidade, se for um molusco terrestre. Vejam essas conchas aqui, que lindas! Ela serve também como esqueleto externo, que dá sustentação para os moluscos durante os movimentos. Quando nascem, os moluscos são pequenas larvas. Glândulas presentes no manto, que é o tecido parecido com a pele que envolve as partes vitais do molusco, secretam substâncias que endurecem e formam a concha provisória, chamada de protoconcha. Ao atingir a idade jovem, o molusco começa a formar outra concha, que vai substituir essa primeira. Os principais componentes das conchas são o carbonato de cálcio, que eles retiram da água do oceano, e proteínas, que eles mesmos produzem no seu organismo. Vejam que conchas lindas, essa daqui cheia de pontas, de cores diferentes, essa também bem bonita. Essa é uma bivalve, deixa eu abrir para vocês verem. Geralmente eles vão formando camadas e a concha vai crescendo ao redor do molusco. Conforme o animal cresce, a concha cresce junto. Assim, o corpo do bicho continua cabendo nela. E se você está gostando desses animais incríveis, não se esqueça,
deixe seu like e espalhe esse vídeo para todos os seus amigos. Coloque lá no WhatsApp e mande para todo mundo. Não custa nada e você ajuda bastante o canal e a divulgação da ciência. O processo de formação da concha é geralmente dividido em 3 camadas. Lamelar. A primeira camada da concha fica em contato com o manto e é feita a partir de camadas de carbonato de cálcio em forma de lâminas. Essa parte se regenera conforme o molusco cresce ou envelhece. Prismática, chamada de camada intermediária, também é feita de carbonato de cálcio, porém em modelo prismático. Ela só é formada durante o crescimento da concha. Perióstraco, a camada mais externa, que é feita de aminoácidos e proteínas, além do carbonato de cálcio. É a responsável por proteger todas as outras camadas. Cada espécie produz um tipo diferente de concha, por isso elas são tão variadas e aparecem em determinadas praias, dependendo da região em que o animal mora. A forma e o tipo de concha são características usadas na classificação dos moluscos. Além de formas diferentes, as conchas podem ter vários tamanhos e cores. Conchas de gastrópodes e bivalves podem ter pouco mais de 1 milímetro de comprimento. Já a maior concha conhecida é da ostra Tridacna gigante. Esse animal pode ser encontrado no Oceano Pacífico, principalmente no litoral da Índia. A concha pode medir 1 metro de comprimento, pesar 200 quilos e o molusco pode viver até 50 anos. Eu acho esses animais muito interessantes. Veja essas conchas aqui, as cores, as formas variadas. Parte de fora aqui de um bivalve, né? Aqui a parte interna de madrepérola, essas daqui lindas, né? São animais bem interessantes, muito bonitos. Essas daqui também lindíssimas, cor de laranja, mais marrom. Essas em forma de cone são bem bonitas, bem lindas mesmo, um formato incrível, perfeito. Essas daqui também bem fechadinhas, eu tenho uma dessas daqui aberta, dá pra ver a parte interna dela. Algumas são bem pequenininhas, mas com cores e desenhos incríveis. Outras são enormes, como essa daqui. Alguns moluscos formam pontas em suas conchas para afugentar possíveis predadores. As conchas são arrastadas pelo mar e chegam à praia, inteiras ou em pedaços, vazias ou com os moradores dentro. Se o molusco já tiver morrido e a concha estiver sem dono, ela pode ser usada como casa para outros bichos. Além disso, com o tempo as conchas se desfazem e ajudam a formar a areia. E é isso aí, meus amigos. Outras conchas aqui bem lindas para vocês verem. Vejam que legal. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e divulgue para todo mundo. Ah, também fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer vários vídeos bem interessantes sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!